Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, que bênção estarmos juntos novamente. Feliz Páscoa, Cristo ressuscitou, aleluia, Ele venceu a morte. Bem, nós estamos neste tempo pascal, nessa oitava da Páscoa, a Páscoa se faz presente, e a meditação de hoje de Santo Afonso fala da necessidade da conformação da nossa vontade à vontade divina. Essa diferença muito importante do cristianismo para outras religiões, né? Eu me lembro uma vez que o padre Paulo Ricardo esteve em Porto Alegre e ele deu uma pregação, eu estava presente, e toda a pregação foi baseada no seguinte, foi baseado mais ou menos nisso, né? Então ele começava a dizer, não, se você vai no terreiro de Umbanda, se você vai... Vou perguntar assim, o que você quer? Qual é o trabalho que você quer que faça? Você quer a volta do amor perdido? Você quer o emprego? Você quer o que você quer? E no cristianismo nós fazemos uma pergunta diferente. Senhor, o que tu queres? E nós sabemos que a vontade do Senhor é o melhor para nós. É o que vai nos deixar plenamente felizes. Porque a nossa visão é limitada. E os bens que nós somos capazes de ver são apenas alguns. E não são os mais altos. Os mais altos bens nos são invisíveis. O essencial é invisível aos olhos, dizia Antônio de Saint-Exupéry, né, na sua obra O Pequeno Príncipe. O essencial, o mais importante, não é visível aos nossos olhos. Então, é preciso saber que há mais e que nós muitas vezes não temos o melhor juízo. Segundo o juízo de Eva, era melhor comer o fruto. Mas não era o melhor. Foi um engano. Foi um engano da sua visão. Né? Então, muitas vezes é assim conosco. É melhor para nós nos conformarmos com a vontade do Senhor. É melhor para nós fazermos a vontade do Senhor. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Muitas vezes com sacrifício, com contrariedades, enfim, mas é isso. Nós estávamos fazendo a reflexão nos últimos dias, né, sobre falamos sobre que o Estado ele tem um poder de legislar, porque a própria sociedade tem um poder de legislar. Né? Então, quando o Estado é a representação da sociedade, ele vai ter esse poder de legislar, mas com limites, né? Com limites, ele não pode legislar algo que seja contrário à lei natural, que seja em si mesmo imoral. Então existem esses limites, né? Falamos sempre do exemplo do aborto, que jamais poderia ser legalizado. E existem outros limites que são propriamente do Estado, porque esse limite da lei natural não é só um limite do Estado, é um limite nosso, é um limite da sociedade. Né? A sociedade não pode legislar contra a lei natural. Mas existem outros limites que decorrem não da lei natural, mas da legitimidade deste Estado em face da sociedade. Então, se a sociedade não quer aquilo, um Estado que obriga aquilo se torna opressor. Né? Existem um campo imenso de matérias que são moralmente, digamos assim, mais ou menos neutras, que um Estado pode escolher de uma maneira, uma sociedade pode escolher de outra, sem violação à lei natural. E o que pode tornar ilícito é o fato de o Estado estar impondo aquilo sem a autorização, sem a representação, a representatividade, sem a legitimidade da sociedade. Aí se torna imoral. Mas neste tempo nós estamos vendo um conflito, e aqui eu quero ser bem cuidadoso, né? Porque eu não quero cometer nenhum exagero, mas para muitas pessoas o Estado agora está impondo uma restrição muito severa no seu direito de
das pessoas, né, dos indivíduos, de trabalharem e de assim ganharem o seu sustento. E eu queria dizer que esse poder do Estado, ele não é tão claro, ele não é tão legítimo. Assim, não é tão simples dizer que ele pode fazer isso. É muito questionável. Bom, seria claramente ilícito, seria claramente indevido numa situação de normalidade. Isso não tem nem o que discutir. Porque, veja, da mesma maneira que a pessoa tem direito à vida, que a pessoa tem direito à liberdade, que ela tem direito à integridade física, que ela tem direito à saúde, não no sentido de ser sustentado a sua saúde pelo Estado, mas no sentido de que ninguém tem o direito de a violar voluntariamente, né? Nesse sentido. Não como uma obrigação positiva dos outros, mas como uma obrigação negativa dos outros. Né? Eu tenho direito à vida não no sentido de que eu tenho direito de não morrer nunca, mas no sentido de que eu tenho direito de que ninguém atente contra a minha vida. Né? Esses direitos fundamentais, eles impõem uma obrigação negativa das pessoas em geral, não numa obrigação positiva. Né? Que ninguém viole a minha liberdade, que ninguém viole a minha propriedade, não que eu tenha direito de começar a ganhar propriedades assim. Né? Então, só para esclarecer, porque hoje em dia há uma grande confusão com relação a isso. A pessoa acha que tem direito à saúde, que tem direito sei lá, a uma habitação, então eu tenho direito que o Estado me dê uma casa. Porque eu tenho direito à habitação. Não, é no sentido de que você adquirindo a sua habitação, ninguém tem o direito de a violar. É nesse sentido. Né? Então, existem esses direitos, e existe o direito de a pessoa ter a liberdade de trabalhar, de viver conforme o seu próprio sustento. Isso é de direito natural. Isso sempre foi assim. Não precisa. Culturas muito mais simples, muito mais precárias, dão esse direito. É óbvio. O cara caçou, tem direito de comer aquilo que ele caçou. E ninguém pode. Não, tu não pode caçar, tu vai ficar aqui na tua oca o resto da vida. Não, não pode. Mas nós não estamos numa situação da normalidade. E isso é claro, isso não pode ser negado. Embora no Brasil o número de mortes e de internações graves seja muito baixo, muito abaixo dos outros países assim, cujos números nós conhecemos. E se fala, né, uma hipótese muito importante com relação a isso é a questão do clima, o clima brasileiro, que é muito mais quente, o vírus Covid teria muita dificuldade de sobreviver no frio, no calor. E tá ok. Uma possibilidade. Nós não sabemos ainda, não temos certeza que é isso, porque não há estudo, mas é uma boa hipótese. Infelizmente, todos os países cujos números nós conhecemos não estão nessa realidade do Brasil, né? Porque os outros países seriam os países africanos. Alguém ouviu falar de como é que está o Covid na África? Não dá, nós não temos. Ou então, naqueles países da Oceania, né, que estão ao norte da Austrália, Papua Nova Guiné, Bornéu, Indonésia, aqueles países do sul da Ásia, ali, Vietnã, Camboja. A gente não ouve muito falar dos números desses países. Então a gente não sabe, mas por não ouvir falar, há uma tendência a acreditar que a sua letalidade também não esteja tão alta assim, como no Brasil também não está. Mas a gente também não sabe nem o que isso significa. A gente não sabe se isso significa que nós não vamos ter esse problema, em princípio. Não sabemos se o vírus. Nós não sabemos se as pessoas estão sendo contaminadas e na contaminação delas é menos grave por causa do calor, ou se está demorando mais para se contaminar, mas vai ter a mesma contaminação de todos os outros países, só que demorando mais tempo. Né? E se for isso, se for alguma coisa assim, se não significar que as pessoas já foram infectadas e já foram curadas, se não significar isso, mas significar que só vai se protrair no tempo, aí o Rio Grande do Sul tem um problema maior, porque o Rio Grande do Sul vai esfriar, vai ter um momento então em que o vírus vai ficar mais poderoso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina especialmente, né? Então, nós não sabemos, a falta de informação desse nosso momento
é um problema gravíssimo. A gente diz que está na era da informação, mas neste caso específico, e em muitos outros, mas acho que esse caso, essa situação, ela evidencia como a informação é ideologizada, como existe uma guerra de informação, como nós não conseguimos apurar, assim, as perguntas fundamentais. Nós não conseguimos responder essas perguntas, nós não sabemos. É impressionante no momento em que a informação deveria ser espalhada. Parece que toda informação, aquilo que o George Orwell dizia, né? Não existe mais informação neutra. Se você pega uma informação, não, tu está dizendo isso porque tu está a favor de fulano ou a favor de Beltrano. Não, eu estou dizendo isso porque é isso. Né? Eu quero entender o que está acontecendo. É impressionante como nós vivemos isso e como isso é mal. Então, né, eu já disse, né? O que a Alemanha está fazendo diferente de Itália, França e Espanha, que tem uma letalidade muito mais baixa que seus países vizinhos? O que é? Nós não sabemos. Como é que Israel combateu? Nós não sabemos. Como é que está funcionando sem isolamento no Japão, em outros países? Nós não sabemos. Nós não sabemos nada. Né? As coisas que interessariam para nós saber, a testagem que é muito baixa no mundo todo, mas no Brasil também. Né? Mas, enfim, estou me perdendo um pouco, né, nesses comentários. O fato é que se fosse uma situação normal, os estados jamais poderiam impor esse ônus e essa limitação às pessoas. Agora, nós estamos numa situação grave, importante, que justifica medidas extraordinárias. Que poderes que o Estado normalmente não teria, ele tem que ter. Nós estamos nisso. O que eu estava falando é que talvez o Brasil não esteja numa situação tão grave, mas é um talvez. Porque, justamente por essa falta de dados, nós não sabemos se realmente é diferente no Brasil. Nós não sabemos o que significa essa diferença. Mas existem poderes extraordinários. Agora, não é tão simples assim impor às pessoas que não possam trabalhar. É um direito muito básico. E veja que se eu, por exemplo, eu estou contaminado com esse vírus, o Estado me impor não trabalhar, me parece que é tranquilo. Parece que é tranquilo. Para que eu não transmita, para não sobrecarregar depois o sistema de saúde, para diminuir o número de mortes, ok. Mas o fato é que o Estado não sabe se eu estou com vírus. Ou se de repente eu já sou imune ao vírus. Porque eu não sou testado. Ok, quer bloquear que eu trabalhe, me bloqueia, mas pelo menos me comprova que eu estou com vírus. Não faz isso. Ninguém pode sair, se está testado ou não está testado, ninguém pode trabalhar. Né? Mas eu quero fazer o teste, eu quero pagar privadamente o teste. Não tem teste para fazer, nem privadamente. Então, é um ônus muito grande que se acaba impondo. Né? E essa falta de informação é muito importante. Eu não estou dizendo que essas pessoas devam violar as quarentenas, né? Não estou dizendo que é lícito isso. Mas estou dizendo que sim, é preciso questionar. Sim, é preciso perguntar. Sim, é preciso exigir das autoridades mais informação e a verdade. Independente, sem um conteúdo ideológico. A verdade pela verdade. O que está acontecendo? Nós precisamos testar mais, nós precisamos saber o que está acontecendo. Bem, e aí, eventualmente, saber que se estão realizando exageros ou não. Né? Vamos à meditação de Santo Afonso. Eu queria que a reflexão de hoje fosse mais curta, ela acabou sendo mais comprida. Né? Então, é a conformidade da nossa vontade, a conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. A conformidade com a vontade de Deus, a exemplo de Jesus Cristo. A passagem bíblica é
João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. É certo que a nossa salvação consiste em amar a Deus, nosso supremo bem, porque a alma que não o ama já não vive, mas está morta. A perfeição, porém, do amor consiste em conformar a nossa vontade com a divina, pois, como diz o Areopagita, o efeito principal do amor é unir a vontade dos que se amam, de sorte que não tenham senão um só coração e uma só vontade. É isso que, antes de mais nada, com as suas palavras, com os seus exemplos, veio nos ensinar o Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado por Deus para ser o nosso Salvador, como o nosso modelo. Pelo que o apóstolo escreve, que as primeiras palavras de Jesus ao entrar no mundo foram: eis que venho, ó Pai, eis que venho, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Meu Deus, recusastes as glórias, as oblações dos homens, não vos agradaram holocaustos que vos ofereceram pelos seus pecados. Quereis que vos sacrifique morrendo este meu corpo, que vós mesmos me haveis dado. Jesus falando para o Pai. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto para fazer a vossa santíssima vontade. No correr de sua vida, Jesus Cristo tem manifestado diversas vezes a sua submissão e conformidade de vontade, dizendo: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, senão a daquele que me enviou. Quis que conhecêssemos o grande amor a seu Pai pelo ver ir à morte por obediência à vontade dele. Por isso, disse aos apóstolos, para que conheça o mundo que amo ao Pai, e assim como me ordenou o Pai, assim eu faço. Levantai-vos, vamos-nos daqui, é a fala de Jesus no final daquele momento do horto do Getsemane. Depois do horto do Getsemane, parece que o Senhor, oprimido pelo temor, pelo aborrecimento, pela tristeza, não sabe fazer outra oração senão esta: meu Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu Pai, se não pode passar esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Numa palavra, é tão grande a excelência da conformidade com a vontade de Deus, e Jesus Cristo exige tão rigorosamente que a pratiquemos, que protesta ter por seus discípulos somente aqueles que cumprem a vontade divina. No capítulo, em São João, Jesus diz, né? Ó, sereis meus discípulos se fizerdes o que o meu Pai disse, o que eu vos mando. Não é se sentir, se quer, se tem um desejo, não é isso. Não, se fizer, se seguir os mandamentos, se obedecer a Deus, aí sois discípulos, senão não. Não adianta, não, mas eu queria fazer. Não. Faz e aí tu é discípulo. Se agrada tanto a Deus o sacrifício da nossa vontade, que enviou à terra seu próprio Filho para nos ensinar a maneira de a sacrificarmos, tinha razão o santo abade Nilo de dizer que nas nossas orações não devemos pedir a Deus que faça o que nós queremos, mas que nos dê a graça para fazermos o que Ele quer. É a isso que devem dirigir todos os nossos desejos, devoções, meditações e comunhões. O cumprimento da vontade divina, especialmente naquilo que repugna mais o nosso amor próprio. Lembremos-nos sempre no que costumava dizer o bem-aventurado João de Ávila: um só bendito seja Deus, mas nas adversidades vale mais do que 1000 agradecimentos na prosperidade. Quando nós dizemos louvado seja Deus, no sofrimento vale muito mais do que na alegria, na vitória. Toda a minha desgraça, ó meus Deus, foi não querer sujeitar-me no passado à vossa santa vontade. Detesto e amaldiçoo 1000 vezes estes dias e momentos em que, para seguir a minha vontade, me opus à vossa, ó Deus de minha alma. Eu vou-la consagro, agora e sem reserva, quero unir essa minha oferta a que vosso Filho fez de si mesmo e continua a fazer sobre os altares. Recebei, ó meu Deus, e ligai-me de tal modo ao vosso amor que nunca mais me possa revoltar contra vós. Fazemos oração com Santo Afonso. Amo-vos, bondade infinita, e pelo amor que vos tenho, me ofereço todo a vós. Disponde de mim
e de tudo que me pertence como vos aprouver. Resigno-me em tudo à vossa divina vontade. Preservai-me da desgraça de contrariar as vossas disposições e depois fazei de mim segundo a vossa vontade. Pai eterno, pelo amor de Jesus Cristo, atendei-me. Meu Jesus, escutai-me pelos merecimentos da vossa paixão. E vós, Maria Santíssima, ajudai-me, obtende-me a graça de executar a vontade divina, na qual consiste toda a minha salvação, e nada mais vos desejo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos assim a graça de fazer a vontade do Senhor, de ser dele. Nós vamos voltar amanhã com as meditações, estamos no final, amanhã já vai ser a meditação de sábado, na oitava da Páscoa, mas acho que eu vou voltar para temas mais espirituais, já que nós estamos nos nossos últimos momentos de encontro diário, ao menos. Tá bom? Até lá e a paz.